Boa tarde, torcedor. Eu sou Carlos Donato, apresento aqui o programa Bate-Papo Alvinegro. Hoje está um pouco diferente, estou bem resfriado, né? Um final de ano terrível aí pro Figueirense, uma quarta-feira também para mim um pouquinho difícil, mas a gente está aqui fazendo esse programa e a gente vai falar um pouquinho sobre o Figueirense, né? Sobre esse desastre que foi principalmente esse último mês aí, principalmente depois da chegada do técnico Micali. Não tem nada contra o técnico, muito pelo contrário, né? Tem todo o meu respeito em função da conquista do grande título do um título grande que o Brasil não tinha, que era as Olimpíadas, mas a gente tem que analisar os fatos. E eu sempre frisei muito isso no nosso programa, que o Micali chegou, o Figueirense estava a 4 pontos do G4, tinha a melhor campanha fora de casa e o Micali chegou para fazer algo diferente. Não foi isso que eu vi, né? São 13 jogos, 12 jogos, apenas uma vitória. Muito pelo contrário, eu vi muito time regredindo, perdendo as qualidades que tinham até aquele momento com o Milton Cruz, né? Claro, o time do Milton Cruz não era as mil maravilhas, mas pelo menos o Milton Cruz conseguia fazer esse time jogar. A partida de ontem foi um reflexo disso tudo. A salva exceção do Elton, né, que como eu falei e já disse em outros programas, você pode procurar aí nos programas anteriores, o Elton seria um jogador que eu faria o esforço para mantê-lo para o próximo ano. É claro que isso tudo depende de uma série de fatores, inclusive o querer do profissional, do jogador em permanência aqui em Florianópolis. Mas fora os demais invenções, como o Romarinho, que não jogou o ano todo, e aí me disseram que estava se dedicando, não vi nenhuma qualidade para que significasse uma possível renovação ou a permanência dele no Figueirense, né? Não veio para que disse. Com o Milton Cruz nem jogar vinha, e aí deu uma inventadinha aí o Micali. Mas eu até entendo, né? Tá fazendo teste, tá tentando ajustar, porque o reflexo dele é muito ruim. Uma vitória apenas com o Figueirense, e aí, claro, sobressai e ressalta todas as notícias negativas que a gente vem tendo aí do Figueirense nos últimos meses. São atrasos de salários, que ontem o próprio Marco Antônio, numa entrevista para o Cleiton Ramos, evidenciou que fica muito difícil trabalhar assim, que os profissionais que não estão tendo nenhuma perspectiva de pagamento com relação a isso, e aí essas coisas acabam sobressaindo, porque o futebol apresentado pelos jogadores foi péssimo, né? A tática utilizada pelo Micali foi horrível, e aí essas condições ruins que vem acontecendo no clube, elas se ressaltam. Não estou querendo aqui de forma alguma tirar a culpa do clube, né? Por não estar pagando. A gente sempre falou que são trabalhadores e merecem sim ter o seu direito respeitado, que é o recebimento. Não só os jogadores, como todos os funcionários do clube. A gente tem a informação de que estão atrasados, né? E alguns funcionários estão até meio que passando por uma dificuldade. Também é possível nas redes sociais, o Jorge Henrique fez a doação de algumas cestas básicas e está se gerando todo um clamor, toda uma repercussão com relação a isso, né? Mas é que às vezes as pessoas querem aí gerar alguma polêmica. É normal, é comum os jogadores fazerem esses agrados a alguns funcionários, com aqueles que têm mais intimidades, ou com mesmo aqueles funcionários mais humildes. É normal, final de ano, isso acontecer, né? Mas daí está se gerando tudo um grande fato em função de toda a repercussão, né? Exagerado, né? Eu tenho certeza que o Jorge Henrique não é a primeira vez que faz essa doação nos clubes por qual ele passou, né? Então esse é um fato normal entre os jogadores, fazer essa ação com relação aos funcionários que cuidaram deles,
seja pela alimentação, seja pelo preparo do campo, enfim, é uma forma com que os jogadores retribuem todo o carinho que recebeu aqui dentro do clube, né, por parte dos funcionários. Então isso até é normal, mas se gerou toda uma repercussão, inclusive notas e comentários, mas aquilo que eu falei, é normal no meio do futebol acontecerem esses fatos, né? O Jorge Henrique não foi a primeira vez que fez isso, não será a última, outros jogadores já fizeram também, então isso é normal. Então se gerou até, me surpreendi assim, né, pela repercussão que teve, principalmente nas redes sociais, e é um agrado que eles fazem para alguns funcionários do clube, né? Então acho que também dá para encerrar esse assunto. Jorge Henrique também dá para encerrar esse assunto com relação ao Figueirense, fez a sua contribuição, ajudou bastante na conquista do título catarinense, foi eleito o craque do campeonato, inclusive, mas esses últimos 6 meses o custo-benefício do Jorge Henrique para o Figueirense não foi bom. Então até mesmo eu já havia falado em alguns programas também, acho que não deve ter uma procura com relação à permanência desse atleta aqui no Estreito, né, aqui no Figueirense, em função desse custo Jorge Henrique para o Figueirense. Foram muito tempo aí em departamento médico, se recuperando, dores, né, mas a gente lembra também que ele teve uma grande importância e escreveu seu nome no clube com a conquista do título. Alguns nomes, né, que a gente pode estar falando aqui também, por exemplo, Nogueira, já escutei um papo que o Figueirense teria interesse em renovar, eu não renovaria, né? Os jogadores claramente, isso ficou evidente na partida de ontem, que já estão em ritmo de férias, e aí estão fazendo que os seus torcedores, os torcedores do Figueirense, fiquem com vergonha de estarem aí falando sobre o seu time. Ontem tivemos 1.400 torcedores no estádio, né? Eu estive ali um tempo, vim embora um pouco mais cedo, estava devido ao resfriado aí, tem um pouco de dor de cabeça, e até acabei saindo um pouco mais cedo. Mas aí é o que eu digo, a grande motivação já deve ser vestir a camisa do Figueirense, que é um time grande de Série B, e os jogadores não estão sabendo lidar com essa situação. Vou falar um pouquinho também sobre a questão que nós temos aí nesse momento, que é a questão administrativa. Muita gente tem se falado que desde o ano 2000 o Figueirense deixa essa função do futebol para outras pessoas que ninguém do clube quer assumir. Claro, eu não respondo aqui pelos conselheiros, nem conselheiro sou, mas isso para mim é o caminho do futebol. Acho que esse é um caminho que o Figueirense já vem buscando, né? Esse primeiro ano com essa parceria que vai durar 20 anos não deu certo, vai ter que ser revisto a gestão, o modelo de gestão do futebol, e aí quem sabe já para o próximo ano as coisas possam melhorar. Mas o Figueirense já vem nessa tratativa há muito tempo, né? Primeiro com o Prisco e daí depois com outros presidentes, mas o certo é que a má gestão dos últimos anos refletiu e tem um reflexo diretamente sobre o Figueirense nesse ano. Tem 3 formas de um clube se manter com questão de dinheiro, né? A primeira delas é o patrocínio, né? O Figueirense teve muito mal relacionado ao patrocínio esse ano, nós não tivemos um patrocínio master, então faltou talvez negociar esse fato. Outro também são os sócios, né? E isso não podemos deixar de negar. Esse foi um clube que sempre teve a força dos seus sócios, um dos seus pilares, e é claro, com uma sequência de má gestão, de maus resultados, o sócio acaba se afastando um pouco. Então é necessário fazer aí um trabalho de marketing com os torcedores para trazer novamente ao estádio Orlando Scarpelli, para ele estar presente junto com o seu clube e sair dessa situação juntos. E o outro é a venda de jogadores. O Figueirense não fez isso, vendeu 2 jogadores que tinham, o Lazzaroni, que era da base, e o João Lucas, que chegou e também tinha contrato. Então foram essas 2 formas. Com a possibilidade, com essa parceria,
surgiu a possibilidade também de vir investimentos maiores, né? Inclusive o Vernalha tratou isso o ano todo como a principal, que também não aconteceu. Então deixar as outras três de lado, as outras três fontes de rendas, em função de uma possível questão financeira que estava por vir e não chegou e acabou complicando demais a situação, a saúde financeira do clube. Então é preciso ter um pouquinho mais dessa noção também, né? Precisa se trabalhar o todo como a gestão financeira do Figueirense. É claro, se chegar essa questão financeira de investimento, será muito bem-vindo, mas não podemos esquecer dos outros, né? Eu faço uma enquete aqui, eu faço uma pergunta para o torcedor do Figueirense. Quem são os patrocínios do Figueirense desse ano? Não tivemos patrocinadores e aí acaba a saúde financeira do clube acaba se complicando. O próprio Vernalha vem dizendo aí nos últimos dias que está para entrar uma grande receita de 10 milhões, mas eu já adianto para o torcedor, essa receita dos 10 milhões não vai quitar, não vai deixar equilibrada a saúde financeira do Figueirense. O Figueirense ainda deve para o Milton Cruz, deve esses 3 meses de salários para os jogadores. É só a gente fazer um pouco de cálculo, né? A folha do Figueirense é 1,5 milhão vezes 3 dá 4 milhões, né? Dá 4 milhões e meio, mais um dinheiro para o Milton Cruz, isso aí já foram 6 milhões. Então não será esses 10 milhões que irão equilibrar as contas. Mas eu entendo que isso sim dá um respiro para o Vernalha poder estar trabalhando, principalmente planejando o Figueirense para o próximo ano, que essa é a função. E para mim, eu falei do Micali um pouquinho no início, no Micali não é o cara para estar à frente desse planejamento como um técnico para o próximo ano. Já vai chegar com um saldo muito negativo, com uma carga negativa forçada o Micali, né? Como eu falei, são 12, 13 jogos, uma vitória, não conseguiu dar uma sequência para o time, um parâmetro, um padrão de jogo. Perdeu o Figueirense, estava até com o Milton Cruz, brigando por algo a mais. E com o Micali, o Figueirense está brigando pela zona do rebaixamento. Por mais que seja remota a possibilidade, ela existe. E aí vamos chegar na última rodada com esse fantasma do rebaixamento. Então o Figueirense não pode sofrer isso. E aí por isso que eu acho que o Micali, no meu modo de entender como um torcedor, não seria o cara responsável por isso. Alguns nomes precisam ser bem trabalhados, que inclusive tem contratos para o próximo ano, né? Vamos começar aí, a gente já falou bastante com relação a esses contratos, mas não dá para a gente ver Romarinho novamente com a camisa do Figueirense, né? Não um jogador que não disse para que veio. Marco Antônio está encerrando e pelas declarações dele também é um jogador que não deve ficar. Aliás, muitos deles não devem ficar para o próximo ano. O Figueirense já está em ritmo de férias, né? Já jogou, quem deve jogar já jogou, que muitos já estão de malas prontas, e aí é só aproveitar agora, se reestruturar e já começar a pensar no próximo ano. Sem esquecer a última rodada dessa Série B, que o Figueirense ainda tem o compromisso. Então a palavra daqui para frente Figueirense é repensar e programar para um próximo ano ser bem diferente, principalmente na questão administrativa do clube. A gente também precisa comentar com relação ao clube, porque o Figueirense hoje não é só o futebol, né? Tem seus conselhos. Então, a informação que eu tive é que um deles, juntamente com um ex-presidente, tentou aí dar um golpe no clube e assumir novamente a gestão do futebol do Figueirense. Isso ficou muito marcado aí, principalmente nos últimos dias, também essa situação, e não favorece em nada ao clube nesse momento. É um momento de união, é um momento de reflexão, ver o que dá para arrumar, né? E não gostaria de ver essa atitude no Figueirense. O Figueirense assinou um contrato com o Vernalha, agora é preciso estar vendo esse contrato e corrigindo e caminhando em conjunto para o próximo ano. O Figueirense está bem melhor. Vou pedir desculpa porque eu sou bem resfriado hoje. Quero deixar um grande abraço a todos aí que estão participando. Quarta-feira que vem
a gente já um pouco melhor de saúde, a gente vem e vamos fazer um programa ainda melhor. Muito obrigado e até a próxima.